Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando. No último mês de abril, a venda de etanol hidratado chegou a 1 bilhão e 860 milhões de litros no Brasil, um número que demonstra a força da indústria da cana-de-açúcar no país. Uma alternativa ainda mais lembrada em razão da crescente discussão sobre o uso de combustíveis menos poluentes. Diante dos desafios no combate às mudanças climáticas, o etanol é uma das principais alternativas para a construção da nova era da mobilidade sustentável. Afinal, é o biocombustível com a menor pegada de carbono do mundo. Eu acho que hoje a gente não vive mais uma questão de uma mudança climática. Nós vivemos hoje uma emergência climática, né? E quando a gente vê os efeitos dessa emergência climática no Sul, na verdade, isso é consequência da atuação de todo mundo, né? Por questões climáticas e circunstanciais, elas se deram no Sul, né? Mas essa é uma responsabilidade de todos nós. E o Brasil tem uma grande oportunidade de mostrar a solução do etanol, que você está certa, começou com o Proálcool lá nos anos 80, né, e se confirmou com o Carro Flex. O Carro Flex hoje é um programa bem sucedido de 21 anos e nós somos exemplo para o mundo. Eu acho que tem um pouco essa coisa de nós entendermos que talvez as tendências mundiais sejam as tendências mais adequadas para o nosso país, mas de verdade, um país com a nossa vocação, em que é o maior produtor de açúcar do mundo, em que é o segundo maior produtor de etanol do mundo, que tem mais de 80% da sua frota flex, ou seja, o consumidor pode chegar num posto de gasolina e pode imediatamente abastecer com etanol. E isso significa, dependendo do carro dele, que ele pode estar emitindo até menos 90% de gases de efeito estufa. É um atributo do Brasil, é uma vocação do Brasil que pode ser transformador não só aqui, mas no mundo. Patrícia Aldi é diretora executiva da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, uma entidade que representa as principais unidades produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade da região centro-sul do Brasil, principalmente do estado de São Paulo. Para ela, é preciso conscientizar os setores da sociedade sobre as vantagens que estes produtos oferecem. O que falta? Eu acho que comunicação. Comunicação da gente explicar primeiro para o Brasil, para o consumidor brasileiro, que além do benefício do preço, porque ele paga menos, além desse benefício, ele pode contribuir para a descarbonização do mundo, para poluir menos, e que isso é uma indústria absolutamente nacional. Em que nós estamos exportando esse conhecimento para o resto do mundo, em que nós temos a possibilidade de contribuir de fato para isso. Para você ter uma ideia, que é um dado interessante, 20 anos, não vamos falar nem de 40 anos, vamos falar de 20 anos da existência do Carro Flex. Sabe quantas quanto de gás carbônico foi evitado de ser lançado no meio ambiente? 660 milhões de toneladas. É difícil para a gente calcular isso. O que significa isso em termos de gás carbônico absorvido e oxigênio recuperado? 5 bilhões de árvores nativas. Em razão disso, a entidade acaba de lançar uma campanha. O brasileiro é a única pessoa no mundo que paga menos para descarbonizar. E a gente não sabe disso. Então, nós lançamos uma campanha, que é a Vai de Etanol, agora em janeiro, que é uma campanha pedagógica, de explicar, dar oportunidade do consumidor, para o consumidor, de falar, olha, eu sei que abastecendo com etanol eu vou estar emitindo menos gases de efeito estufa, eu vou estar contribuindo para uma indústria nacional. Outros mitos, né, que a gente tem, que faz mal para o motor do carro. O etanol é mais potente
para os motores do carro, é um combustível mais limpo para os motores do carro. Então, a gente está didaticamente, pedagogicamente, tentando mostrar para o consumidor para que ele possa fazer a escolha dele, mas que ele faça a escolha dele a partir do conhecimento correto, científico do que ele está consumindo. Além das vantagens ambientais, a indústria movida pela cana-de-açúcar tem importante impacto para a economia brasileira. A indústria de açúcar e de etanol, ela contribui com aproximadamente 2% do PIB, né? Com relação a... Vou te dar alguns números que são super interessantes. Nós batemos recorde esse ano na produção de etanol. Nós batemos recordes na produção de açúcar também, quer dizer, o Brasil tem sido mais produtivo com relação à produção, e São Paulo representa mais de 60% quase dessa produção, né? Nós geramos empregos, a indústria produz de empregos diretos e indiretos, 2.200.000 pessoas que estão vinculadas ao setor, e faz com que o PIB, esse é um dado super interessante, o PIB per capita do município em que uma usina é instalada aumente em $1.090. Você veja o impacto disso. E nos municípios ao redor em $435. Veja o impacto de uma indústria genuinamente brasileira, responsável por 2% do PIB e que tem aí os efeitos de 60% de tudo isso aproximadamente em São Paulo. E a União Europeia criou um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. A medida é uma sobretaxa aplicada sobre as emissões de produtos importados pelos países do bloco. O objetivo é acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos. Esse movimento de descarbonização ele não é de agora, ele já vem há algum tempo sendo trabalhado. É uma necessidade natural devido à efetiva mudança climática que a gente vem observando aí nos últimos tempos. Reflexo aí no sul, por exemplo, talvez seja o mais recente e mais marcante. Então, a União Europeia, há algum tempo, ela adotou políticas para tentar minimizar, mas principalmente para tentar influenciar com este dispositivo propriamente dito, os países que comercializam com ela. Ou seja, é uma forma de ela tentar realizar essa redução também, essa consciência ambiental nos países que transacionam com ela de forma direta. Neste momento, a decisão da União Europeia está em fase de transição. De 2023 a 2025, eles estão oferecendo esses créditos de carbono aos importadores, baseados nessas informações que os importadores fornecem a eles. E a partir de 2026, eles vão começar a cobrir, a fazer o pagamento, incorporar em todas as importações. Qual o reflexo aqui? Eu preciso investir em tecnologia limpa, não somente em equipamento, que vai estar em equipamento de produção propriamente dito. Eu tenho que tentar descarbonizar o meu setor industrial. Por quê? Porque ele elencou inicialmente os setores internacionais que seriam atingidos. Então, aço, ferro, alguns tipos de energia, cimento, ou seja, segmentos intensivos em carbono. Então, isso automaticamente já força o lado de cá, o exportador, para que ele possa competir com outros estados-nação de igual para igual, que reveja toda a sua cadeia. Então, ele vai ter que investir em muita tecnologia para poder fazer essa redução, isso custa dinheiro, isso tem efeitos colaterais, inclusive na própria contratação de mão de obra, e isso força automaticamente toda a cadeia produtiva, todo o segmento logístico, até a entrega, a aceitar e se modificar da mesma forma. E aí eu consigo uma transformação em cadeia. Para quê? Para que esses produtos brasileiros sejam competitivos lá no mercado internacional, especificamente na União Europeia. Um movimento que já começa a gerar mudanças no Porto de Santos. No Porto, por exemplo, conversando aí com alguns agentes de carga, com alguns operadores portuários e armadores,
O Brembook, por exemplo, um tipo de embarcação aí de carga geral e de granel, ele vem gradativamente, já há algum tempo, e agora se ampliou um pouco a sua redução dentro dos requisitos para transporte. Se ampliou mais o uso, está se ampliando mais o uso de container, mesmo que isso tenha um custo extra para esse exportador. Por quê? Porque normalmente são embarcações mais antigas com um nível de emissão maior. Então a gente tem visto já esse tipo de movimentação. Vai acabar? Lógico que não. Eles devem se adaptar, mas devem demorar um pouquinho mais pelas características da própria embarcação. Já o setor de container, ele acelerou muito, ele está acelerando muito a modificação da tecnologia de arrasto da própria embarcação, da hidrodinâmica, a própria motorização, o uso de combustíveis mais limpos, ou seja, ele está buscando cada vez mais outros recursos para poder atingir, digamos assim, esse objetivo final, que é a economicidade. Automaticamente, eu não agrego mais valor do que eu já tenho aquele custo inicial do meu transporte, por exemplo. Isso vai acontecer no setor rodoviário, eu acredito que no Brasil vai demorar um pouco mais, mas nós já temos aí frotas ampliando na questão do gás, temos problemas de localidade de reabastecimento, mas isso já está começando, já existe um movimento bastante forte para que isso aconteça. E é importante lembrar que este movimento de descarbonização terá impacto direto na vida das pessoas. Tudo que eu agrego valor, custo, qualquer tipo de custo que seja ampliado, seja no transportador marítimo, no transportador rodoviário, ferroviário, na própria produção, esse custo ele vai bater lá na linha final, que são nas pessoas mais humildes, né? No aumento do preço dos produtos, no preço dos alimentos. E automaticamente, o que a gente já está reparando na Europa? Que essa transformação está elevando o nível tecnológico das operações. Então, eu estou trabalhando cada vez com menos ser humano, justamente para aumentar a produtividade. E isso é bastante complicado, porque eu tenho que fazer uma recolocação desses trabalhadores, né? E efetivamente para que se emita menos emissões de gás de efeito estufa. Então, isso também tem que ser pensado de uma forma bastante ponderada, conjunto à comunidade de uma forma geral e junto, inclusive, à mão de obra portuária. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.